Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos e hoje é 22 de setembro e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da CNN Brasil e Estadão. Programa Remessa Conforme já conta com 3 empresas habilitadas. Shein é a mais nova integrante. A varejista chinesa Shein entrou no dia 14 de setembro para a Remessa Conforme, programa do governo que isenta de impostos compras de até $50. Até o momento, 3 empresas estão habilitadas ao programa. A primeira a aderir foi a Synerlog, em 22 de agosto. A segunda foi a AliExpress, em 30 de agosto. E agora a gigante de Singapura, Shein. Segundo o levantamento da Receita Federal do Brasil, de janeiro a julho de 2023, as remessas enviadas ao país totalizaram 123 milhões de volumes. Desse total, cerca de 83 milhões chegaram ao país por meio de operadores de transporte que prestam serviços às empresas já certificadas, o que representa 67% do total de encomendas enviadas ao Brasil nesse período. É importante ressaltar que a situação da Shein em relação ao Remessa Conforme ainda aparece como em implantação no site da Receita. Isso significa que, mesmo certificada, ela ainda precisa adequar suas plataformas às exigências do programa. Procurada pelo portal Estadão, a varejista afirmou que vem trabalhando arduamente nas alterações que se fizerem necessárias, tanto no site quanto no aplicativo, e tem a expectativa de ter tudo operando nos próximos dias. De acordo com os dados da Buildings, a presença física da Shein em edifícios de escritórios ou em condomínios logísticos começou no terceiro trimestre de 2022. De lá para cá, a ocupação industrial da varejista corresponde a mais de 215 mil metros quadrados. Tudo isso para dar conta de tantas demandas e pedidos que seus consumidores brasileiros fazem. Com a operação logística situada no GLP Guarulhos 2, em São Paulo, a Shein ampliou sua área de atuação por meio de uma nova locação de 135 mil metros quadrados no segundo trimestre de 2023. Vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada no portal Money Times. Com investimento de mais de 100 milhões de reais, fundo de investimento compra ativos em São Paulo. Recentemente, a Buildings noticiou que os fundos de investimentos imobiliários que investem em aluguel de escritórios voltaram a ganhar força. Em consonância com essa informação, o portal Money Times aponta que o fundo imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI11, anunciou ao mercado a compra de ativos em São Paulo, após levantar 350 milhões de reais em sua emissão de cotas. O valor da compra foi de 101,6 milhões de reais. Em comunicado, o fundo PVBI11 esclarece que adquiriu 6 unidades do edifício The One, localizado no bairro do Itaim Bibi, por 57,5 milhões de reais. As áreas adquiridas somam 1.800 metros quadrados. Além disso, o PVBI11 comprou outras 6 unidades do edifício Vila Olímpia Corporate, no bairro Vila Olímpia, pelo valor de 44,1 milhões de reais. No último dia 11, o VBI Prime Properties pagou 15,2 milhões de reais em moeda corrente, enquanto os demais 86,3 milhões de reais foram pagos mediante a subscrição de cotas. Com isso, o fundo de investimento reforça que, desde o dia 11 de setembro, assumiu todas as obrigações relacionadas aos contratos de locação, passando a ter direito ao recebimento de receitas. O PVBI11 calcula um aumento de 0,06 centavos por cota na receita imobiliária, desde que os imóveis sejam 100% ocupados e sem registros de inadimplência.
A nossa próxima notícia foi publicada no portal Exame. Home Office em pauta. Para garantir o retorno aos escritórios, TikTok monitora funcionários. Após gigantes do mercado de tecnologia convocarem os funcionários para o trabalho presencial novamente, o TikTok resolveu adotar uma nova prática, a do monitoramento da escala presencial. De acordo com o The New York Times, o monitoramento é feito por um software interno chamado MyRTO, a sigla em inglês, que traduzida significa Retorno ao Escritório, em português. Este sistema de monitoramento tem como objetivo garantir que a escala de trabalho presencial seja cumprida pelo funcionário. Afinal, ele acompanha a marcação de ponto realizada na empresa e ainda pede explicação sobre eventuais faltas. Um painel com as informações fica à disposição do colaborador, dos supervisores diretos e também do RH. O TikTok alega que este sistema foi projetado para fornecer maior clareza e contexto aos funcionários e líderes em relação às suas expectativas de retorno ao escritório, além de ajudar a promover comunicações mais transparentes. A nossa próxima notícia foi publicada no portal da revista Buildings. São Carlos vende ativos para fundo imobiliário no valor de 865 milhões de reais. Em comunicado realizado no dia 19, a São Carlos Empreendimentos anunciou a venda de ativos importantes para um fundo de investimento imobiliário, no valor de 865 milhões de reais. O portfólio possui 58.875 metros quadrados de área bruta locável. Embora a São Carlos não tenha revelado o nome do FII, o portal Brasil Journal informou se tratar do KNRI11, um fundo de renda da Kinea listado na Bolsa, cujo patrimônio é de 3,8 bilhões de reais. Os edifícios negociados foram o Centro Empresarial Botafogo, Morumbi Office Tower, Corporate Plaza e o Alameda Santos 2477. Em detalhes, a São Carlos informou que a liquidação financeira se dará da seguinte maneira: 42,5% na primeira parcela, que acontece na assinatura da escritura de compra e venda, a escritura, 9% na segunda parcela em até 12 meses, contados da escritura, corrigido pelo IPCA, e 48,5% na parcela final em até 24 meses a partir da escritura, também corrigido pelo IPCA. Após essa transação, o portfólio da São Carlos passará a ter 95 imóveis com a BL própria de 398,2 mil metros quadrados e valor de mercado avaliado em 4 bilhões de reais. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Empresa de armazenamento refrigerado compra galpão de 51 mil metros quadrados em São Paulo. A Emergent Cold Latam, empresa que atua como operador logístico de armazéns refrigerados, fechou na segunda-feira, dia 18, a aquisição de uma área de 51 mil metros quadrados em Guarulhos, pertencente a Brookfield. A aquisição é a primeira área de armazenamento da empresa no estado de São Paulo e o segundo passo do grupo no Sudeste, principal mercado consumidor no país. Isso porque, na semana passada, a empresa informou a compra de 2 armazéns e um pátio exclusivo para caminhões, que pertencem à Rio Bravo Logística, localizados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A estrutura de São Paulo foi a maior aquisição do grupo em área feita por aqui até então. Trata-se do galpão G100, que fica dentro da primeira fase do Parque Logístico Guarulhos 2, com acesso direto à rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. O parque soma aproximadamente 800 mil metros quadrados de área de terreno e tem um potencial construtivo de mais de 300 mil metros quadrados de área locável de galpões logísticos. A área adquirida pela Emergent Cold totaliza cerca de 280 mil metros cúbicos de capacidade de armazenamento refrigerado, o que representa um aumento de pelo menos 20% na capacidade da empresa no Brasil. Com essa aquisição, a Emergent Cold passou a Friozem, da família Fonseca,
e assume a vice-liderança no Brasil em capacidade de armazenamento refrigerado terceirizado, ficando atrás apenas da Superfrio, do Pátria, segundo dados da Associação Global Cold Chain Alliance. E antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outras notícias publicadas no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Então por hoje é só, eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!